Fala galera do Mundo das Lutas, falamos direto da Arena da Barra, aqui na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, para começar a fechar a conta desse UFC Rio. Quem acompanhou durante a semana, fizemos uma cobertura mais do que especial para vocês e a gente está aqui para produzir os últimos vídeos. Nesse vídeo vamos falar sobre o que aconteceu no UFC 283, especialmente na coluta principal entre Deiveson Figueiredo e Breno Moreno. Breno Moreno ficou com o cinturão, recuperou o cinturão da categoria peso mosca do UFC. E agora a gente vai conversar sobre isso, eu e o Carlinhos, meu labrador humano do jornalismo marcial, que está comigo essa semana toda. Carlinhos, para começar, queria que você falasse o que te surpreendeu na luta. Antes de falar do desfecho, o que você estava achando? O Breno pareceu melhor na luta, estava um pouco mais rápido, o Deiveson não estava se encontrando ali na distância. O que você entendeu que aconteceu até o desfecho da luta? Pois é, Coutinho, a gente estava até conversando durante a luta, né, sobre essa questão do Deiveson. Achando o Deiveson mais lento, sem tanto ímpeto, né? O Deiveson sempre foi um cara muito agressivo, lutador agressivo, que partia para cima para decidir. E ele estava esperando muito, o Breno Moreno estava tomando as atitudes, botando ele para baixo, trabalhando as quedas. Então isso estava me surpreendendo durante a luta, né? Eu acho que o Deiveson, não sei se ele ia se soltar mais no final, mas ele me surpreendeu a postura dele na luta. Eu achei que ele fosse mais agressivo e eu acho que... Ele até falou depois da luta que vai subir de categoria, até a gente vai comentar isso depois. Mas eu acho que o Breno Moreno estava num dia melhor, o Deiveson até falou que não dá desculpas e tal, pelo que aconteceu. Mas o Moreno estava mais ativo na luta, estava mais ativo, mais assertivo na estratégia. Ele deu uma melhorada, ele até falou na coletiva de imprensa que a gente acabou de acompanhar. Para vocês que estão assistindo em algum horário desse domingão, dessa segunda-feira, a gente está aqui, são o quê? São quase... 5 horas da manhã. 5 horas da manhã estamos aqui gravando esse conteúdo para vocês. Mas a gente acabou de acompanhar a coletiva do Breno Moreno. O Breno falou exatamente isso, que ele quis lutar de uma forma menos emocionada. Não queria ir para a briga, então ele estava mais calculista, mais frio. Isso naturalmente faz a diferença, a gente viu que fez a diferença. Eu senti exatamente isso que você estava falando. O Deiveson não estava exatamente no mesmo timing, no mesmo tempo, com a mesma força. Estava tentando se encontrar na luta. Pode ser que ao longo do confronto ele pudesse conseguir virar o jogo ou melhorar na luta, mas fato é que durante o confronto, nos primeiros rounds, o Deiveson acabou com um corte, né, no olho que já estava incomodando ele. Teve um lance também que o Deiveson acusou a gente que estava ali na área da imprensa, né, pertinho. No primeiro momento a gente viu, pareceu só um soco, a gente ficou assim, pô, mas não teve nada ali. Depois no replay parece que o dedo passa no rosto do Deiveson, o dedo do Breno Moreno. Enfim, mas é aquilo que a gente já viu depois da luta, foi declarado o nocaute técnico. Na verdade foi uma vitória via interrupção médica, porque o Deiveson não conseguiu continuar na luta do terceiro para o quarto round. O que você viu daquele momento, Carlinhos? O que você acha? Foi um pouco de... um balde de água fria, né? Ninguém quer ver a luta acabando dessa forma, principalmente porque os dois já protagonizaram diversas lutas muito boas, mas são coisas que acontecem no esporte, né? Não dá muito para fazer e é pouco tempo ali para assimilar tudo que aconteceu. Nem vendo no replay a gente consegue entender direito aquele momento. Mas como é que foi pra você? Faz parte, isso acontece, né? A gente já viu muitas lutas terminarem por conta de atletas que não têm mais condição de permanecer, por corte, olho inchado, a pessoa não consegue enxergar. Mas foi um desfecho frustrante, né, Coutinho? Independente da derrota do Deiveson, o próprio Deiveson, como eu já até falei, não colocou isso como desculpa. Sim. Até afirmou que não foi uma dedada mesmo no olho. Sim. Que o Breno Moreno até na coletiva falou que eu acho que a luva passou ali e deu uma cortada no olho. Faz parte, é uma fatalidade. Para quem não se lembra, só um parênteses, isso já aconteceu, por exemplo, na luta do Vitor Belfort com o Randy Couture. Um golpe de raspão logo no início criou uma lesão no olho do Randy Couture e o Belfort se tornou campeão do UFC. Então é raro, mas acontece, né? É raro, mas acontece. Daquela vez foi bom pro Brasil, o Vitor acabou sendo campeão dos meio pesados. Dessa vez foi ruim, o Deiveson perdeu o cinturão. Uma fatalidade que acontece, uma pena, a gente estava com expectativa muito boa da luta. Como você falou, né, Coutinho, o Deiveson poderia melhorar, é muito agora no ramo de expectativa, de suposição, né? Sim. Acertar uma mão, o Deiveson bate muito forte, mas o Breno Moreno é um campeão legítimo, fez por merecer também, fez uma boa atuação. E agora o Deiveson vai para outros caminhos. E agora falando do futuro dos dois, para fechar a conta, primeiro falando do Deiveson, como o Carlinhos bem lembrou, logo na na entrevista pós-luta, né, porque ele não apareceu para a coletiva de imprensa, provavelmente porque está indo nesse momento direto para o hospital para ver o olho dele, se é alguma coisa séria e tudo mais. Mas o Deiveson, na entrevista pós-luta, ainda dentro do cage, ele falou
que essa foi a última luta dele na categoria peso mosca, que ele vai subir para o peso galo. Era uma ideia que a gente já sabia mais ou menos que podia acontecer. A gente até conversou com ele. Sim. Quem não viu a entrevista exclusiva que a gente fez com o Davidson essa semana, o Davidson já tinha falado mais ou menos que vou pensar um pouco mais pro futuro, tem que ver. Ele não queria, na verdade o que ele falou na entrevista, ele não queria estar com o cinturão e largar o cinturão para subir. Se ele fosse o campeão peso mosca, ele ia ficar na divisão, não tinha por que ele sair. Agora que ele não é mais, ele está livre para subir sem atrapalhar, sem travar a categoria e tudo mais. Para fechar, para quem não viu, o próximo adversário do Breno Moreno, segundo o próprio, será o Alexandre Pantoja. Inclusive, eu e o Carlinhos, a gente conversou com o Alexandre Pantoja essa semana no nosso podcast especial do UFC Rio. Um papo que vale a pena muito ver, assistir, para conhecer mais o Pantoja, conhecer mais o futuro desafiante ao cinturão na categoria peso mosca. Eles tiveram um encontro nos bastidores, depois quase que virou confusão, pelo que o Breno Moreno contou na coletiva, mas o vídeo que a gente viu nas redes sociais é ele abraçando o Pantoja e falando que o Pantoja é o próximo. O que a gente pode esperar dessa luta, Carlinhos? O Pantoja está muito bem, tá voando, merece essa chance, essa condição, era lutador substituto nessa luta, não precisou dos serviços porque os dois bateram peso, o Davidson e o Breno, mas o que a gente pode esperar do Pantoja? Dá para ter esperança de que o Brasil pode recuperar esse cinturão? Total, Coutinho, acho que o Pantoja tem totais condições de recuperar esse cinturão, lembrando que ele já venceu o Breno Moreno 2 vezes, né, no UFC, então ele é um cara que conhece bastante o Breno Moreno. Lógico, faz um tempo, o Moreno evoluiu, mas o Pantoja também evoluiu bastante. O Pantoja quase foi desafiante pelo cinturão no ano passado, mas ele teve que passar por uma cirurgia e o Davidson acabou entrando no lugar dele. Então é bem justo o Pantoja receber essa chance, acho que vai ser uma lutaça. O Pantoja evolui bastante, é um estilo bastante agressivo, muito completo. Eu acho que o Brasil tem chance de recuperar esse cinturão sim. E o Moreno até na coletiva, né, Coutinho, ele falou que quer que essa luta aconteça na Cidade do México, igual como ele é campeão, tem chance, eu acho que é uma boa oportunidade. Mas o Pantoja como desafiante é uma boa esperança para o Brasil voltar ao topo no peso mosca. Então é isso aí, rapaziada. Assim fechamos o assunto da coluta principal. A gente vai subir também, obviamente, vídeo sobre a luta do Glover contra o Jamahal Hill. O Glover acabou derrotado e o americano ficou com o cinturão. Tivemos vários outros resultados muito importantes nesse UFC Rio. Sigam o Instagram do canal Encarada, que a gente está produzindo muito conteúdo por lá também. Muito obrigado pela parceria de vocês durante essa semana, acompanhando nossa cobertura. Fiquem ligados que o baile continua, muita coisa boa está por vir. Outros episódios do nosso podcast vão ao ar a qualquer momento. E é isso. Se inscreve, deixa o like e compartilha nosso vídeo. Hey.